Meu nome é Marcos Alexandre Pereira de Almeida, moro na cidade de Triunfo, Pernambuco. Tenho 30 anos, sou artista plástico. Trabalho com pintura em tela, pintura em prato e desenho a lápis. Tudo começou como eu era pequeno. Como era pequeno, eu desenhava, fazia uns rabiscos, sem luz e sem sombra, só alguns traços, e usava o lápis comum para fazer esses traços, como vocês estão vendo, que são os traços principais. Os traços principais são todos os traços que a gente precisamos para definir o desenho. Depois que a gente fazendo todos esses traços, a construção do desenho é chamado de esboço. Ou seja, eu utilizo o lápis HB para fazer esses traços. Como você está vendo, sem luz, sem sombra, só os rabiscos. E para fazer os demais, a luz e a sombra, como vocês estão vendo aqui, eu utilizo o lápis 6B. O lápis 6B é um lápis para dar acabamento, para dar essa luz, essa parte mais escura e a parte mais clara que vocês estão vendo aqui nos meus trabalhos. Eu utilizo esse lápis. Eu venho desenhando a partir assim dos 8 anos. Eu via uma imagem, uma foto, e através dela eu reproduzia. Vinha aquelas técnicas na minha mente. É uma coisa assim que vem natural, que vem de Deus. É uma coisa assim que vem da natureza. Através de um curso de garçom. Eu fiz um curso de garçom e o professor mandou fazer um desenho. E eu fiz um de Nossa Senhora. Aí eu vi, através desse desenho, que eu estava aprendendo a fazer luz e sombra. E daí comecei a desenhar e disse, eu vou fazer um álbum. Aí comecei a fazer um álbum de desenho, comecei a mostrar às pessoas. E daí as pessoas foram se interessando e foram pedindo, encomendando. E daí eu fui fazendo, ganhando alguns trocados através dos meus desenhos. Do papel para a tela foi assim. Eu fui vendo vários quadros em vários lugares. E daí foi surgindo as técnicas. Aí tem um Sagrado Coração de Jesus na minha casa, que eu sempre ficava olhando para ele. E daí foi surgindo as ideias e tudo. E eu fui testando nas telas. E daí foi dando certo. E foi assim que eu fui aprendendo, aprimorando, aperfeiçoando e sempre descobrindo coisas novas. No começo era muito difícil de encontrar. Eu procurava em vários lugares e nunca achava. Mas graças ao curso de marcenaria que eu fiz no Lar Santa Elizabeth, 2 anos, me ajudou. Essa é uma tela de algodão. É na espessura de 30 centímetros de comprimento e 21 centímetros de largura. É uma tela feita por mim. É uma tela de algodão que eu utilizo a madeira, que é um compensado chamado pochapa. É um compensado de 15 milímetros e eu utilizo também o grampeador para grampear
para dar todo esse acabamento que vocês estão vendo na tela. O grampeador, que esse grampeador não é um grampeador comum, ele é um grampeador de madeira. O grampo, esse grampo, ele é um grampo de madeira na espessura de 8 milímetros para grampear a tela. O esquadro, que serve para esquadrejar a tela, ou seja, deixar todas essas partes iguais, para não ficar errado, não ficar torto. Este é o esquadro. Utilizo também a lixa para lixar. Essa é uma lixa de madeira, uma lixa fina. Uma lixa para tela tem que ser uma lixa no número 150, que é uma lixa fina. Se for uma lixa grossa, ela vai arranhar a tela. A serra, essa serra é uma serra de madeira ou uma serra para ferro. Geralmente elas têm esses dentes pequenos, porque serve para peças pequenas. Esta é a serra. A cola, o martelo para pregar e a massa corrida para tapar os buracos, para não correr o risco de vazar nenhuma tinta. Esses são os materiais que eu uso para confeccionar a minha tela. Os materiais que eu utilizo para fazer uma pintura são tinta a óleo, verniz, tine, óleo de linhaça, óleo secante, pincel de diversas larguras. Verniz. Esse é um verniz spray de uso geral. É um verniz incolor. Tanto serve para prato como madeira, mas outros também tipos de trabalho. O tine. O tine serve para limpar os pincéis, limpar o material. O óleo de linhaça, que serve para misturar as tintas. E esse aqui é o secante de cobalto, que serve para secar a tinta mais rápido. Esses são dois trabalhos meus. Um do Sagrado Coração de Jesus, um do Guarani. São dois trabalhos feitos à mão. Esse é um trabalho meu, pintado na tela, feito à mão, do Sagrado Coração de Jesus. Esse tipo de pintura é chamada pintura de santo ou arte sacra. E essa aqui é uma pintura do Guarani, feita à mão. O Guarani é um ponto turístico localizado no centro da cidade. Chama-se Cine Teatro Guarani, porque é um cine onde assistimos teatros. E aqui é o açude, ou seja, Lago João Barbosa, também localizado no centro da cidade. Os pincéis são estes aqui que vocês estão vendo. Esse é um pincel 9 milímetros que serve para essas partes maiores que vocês estão vendo aqui na tela. Esse também. Esse pincel é um pincel número 14 que serve para essas partes menores da roupa que vocês estão vendo aqui. Esses dois. E esse aqui é um pincel de contorno, é um pincel 3.0, é o pincel mais fino que encontramos, que serve para fazer os contornos, os detalhes mais finos, mais delicado que tem na pintura. Essa pintura
uma pintura feita à mão no prato. A gente utiliza esses pincel nessa pintura porque é uma pintura assim de tamanho menor. O pincel de contorno é um pincel fino que serve para fazer esses detalhezinhos mais delicados, para ficar um detalhe mais bonito, mais chamativo, mais preservado. E esses aqui, parte maior do açude, da água, das nuvens, do Guarani. Esse aqui, que é o número 14. Cores primárias são cores puras, cores que não se originam através de outras cores. As cores primárias são azul, como vocês podem ver aqui. Eu vou pintar aqui azul, amarelo, vou pintar aqui para vocês verem, e vermelho. Vou pintar aqui para vocês verem. Essas são as cores primárias. As cores secundárias são a união, ou seja, a junção de duas cores primárias. Existem 4 tipos de cores secundárias, que são elas. Vocês misturando azul, vocês vão colocar a mesma quantidade azul com amarelo, dá verde. Amarelo com vermelho dá laranja. Você misturando a cor amarelo com vermelho dá laranja. Vermelho com azul, a mesma quantidade de vermelho com azul vai dar violeta. E vermelho com azul, vocês vão acrescentar mais vermelho. Eu vou colocar aqui mais vermelho do que azul, vai dar marrom. Coloca mais vermelho, que dá marrom. Essas são as 4 cores secundárias: verde, laranja, violeta e marrom. Cores terciárias é a junção entre uma cor primária mais uma cor secundária. Aí forma as cores terciárias. A junção das cores terciárias, você vai pegar o azul, mistura com verde, aí forma-se azul esverdeado. Pega o azul e mistura com violeta, aí forma azul rocheado. Você pega o amarelo e une com laranja, aí forma amarelo alaranjado. Pega o amarelo e une com verde, aí forma-se amarelo esverdeado. Você pega o vermelho e mistura com violeta e forma a cor vermelho arroxeado. Pega o vermelho e mistura com laranja e forma-se vermelho alaranjado. Além das cores terciárias, existem também as cores neutras, que são duas, são o preto e o branco. O que são cores neutras? Cores neutras são cores que dão luz e sombra, ou seja, o preto dá sombra e o branco dá luz. Essas são as cores neutras.
Essas são as cores terciárias que eu acabei de misturar, que são vermelho alaranjado, azul esverdeado, azul arroxeado, amarelo esverdeado, amarelo alaranjado e vermelho arroxeado. Cores quentes passam a sensação de calor ao fogo, ao sol. As cores quentes são vermelho e amarelo. As cores frias passam a sensação de frio, a neblina. As cores frias são verde, azul, violeta. Agora eu vou ensinar vocês a pintar uma tela de natureza morta, que é um tipo de pintura ou foto que vemos em cima de uma mesa ou de pratos, de frutas, de flores e de verdura. Nesta aula utilizaremos lápis, tine, óleo de linhaça misturado com óleo secante, tinta preta, tinta vermelha, tinta azul, tinta amarelo, tinta marrom, tinta branca, tinta verde, pincéis, diferentes números, pincel de contorno, pincel número 12, pincel número 14, pincel número 12. Esses são os materiais que utilizaremos para fazer uma pintura de natureza morta. Eu vou ensinar a vocês a rabiscar uma maçã, pera, um cacho de uva e uma banda de melancia. Nessa telinha que estão vendo aqui, que é uma tela numa espessura de 22 centímetros por de 16. No primeiro passo que a gente vamos fazer para rabiscar a tela, a gente vai utilizar esse lápis comum. Primeiro, nós vamos fazer uma bolinha, porque essa bolinha é uma maçã. Aqui fazemos um tracinho para dizer que é o talinho da maçã. E depois vamos fazer bolas, que são são as uvas. Várias bolinhas. Depois vamos fazer umas bolinhas soltas aqui para dizer que são uvas separadas. Logo adiante fazemos a banda de melancia. Primeiro fazemos um traço, depois outro, para dizer que é a melancia. E depois fazemos a pera do lado da maçã. Aqui é a pera. Logo depois fazemos folhas, que são as folhas das uvas. E depois fazemos um tracinho, que é o tracinho do cacho de uva. E depois fazemos um tracinho aqui, que é o tracinho da pera. E logo fazemos um traço aqui e outro aqui. Acabei de terminar o meu esboço, agora vou pintar. Utilizo esse pincel de 19 milímetros. Pego a tinta marrom, molho no óleo de linhaça e secante. Vou pintar essa parte de baixo de marrom.
eu vou utilizar esse pincel mais fino para fazer esses detalhezinhos mais pequenos. Depois disso, eu vou utilizar a tinta branca para dar uma claridade nessa parte de baixo. Com esse pincel 19 mm, vou pintar essa parte de cima. Primeiro, pintamos o fundo, ou seja, a parte que está de trás da imagem. Vou pegar a tinta marrom e vou pintar essa parte de cima. Depois eu vou utilizar o pincel número 12, vou pegar a tinta vermelho com branco para dar mais um pouco de claridade, fazendo essa segunda parte. Depois eu pego outro pincel número 12, faço essa outra parte misturando branco com amarelo. Para dar mais um tom de claridade.
utilizando esse pincel para dar mais alguns retoques aqui embaixo. Vamos fazer a parte das frutas. Primeiro eu vou pegar o azul, vou misturar com o vermelho e vou fazer as uvas. Aqui fazendo umas bolinhas. Depois utilizo este pincel para fazer as folhas. Utilizo a tinta verde para fazer a parte das folhas da uva. Vou pegar a tinta vermelha e vou pintar a maçã. Depois vou pintar também a melancia, essa parte de cima da melancia. Depois vou pegar o pincel número 14 e vou fazer a pera. Depois eu pego a tinta verde e vou pintar essa parte de baixo da melancia. Vamos para o acabamento. Primeiro começamos na maçã. Pintamos
Damos essa segunda mão de tinta vermelha. Depois eu vou pegar o pincel 3.0, vou fazer o talo da maçã, dando esse contornozinho de preto. Depois eu pego um pouco de tinta amarelo e dou. Depois eu vou pegar o pincel de contorno, vou contornar em volta da maçã. Depois eu vou pegar um pouco da tinta amarelo e vou dar uma claridade nela. Este foi o resultado da maçã. No segundo passo, vamos fazer o acabamento da pera. Pegamos o pincel de contorno, colocamos um pouco de tinta preta e vamos trabalhar esse contorno em volta da pera, fazendo um contorno. Pegamos a tinta marrom, colocamos um pouco no óleo de linhaça e vamos dar em volta da pera. Pegamos a tinta vermelha, vou passar dos lados da pera com a tinta vermelha. Pegamos o pincel de contorno, vamos fazer o talo da pera com preto. Fazemos o talo da pera. Depois pegamos um pouco de amarelo e colocamos para dar um pouco de claridade. Depois, com a tinta preta, fazemos um detalhezinho aqui embaixo. Agora eu vou pegar o pincel número 14, um pouco de tinta preta e passar aqui embaixo para dar um tom de sombreamento da pera. Este foi o resultado final da pera. Agora vamos dar o acabamento da uva. Vamos pegar um pouco de tinta azul com vermelho e vamos passar em volta da uva. Logo a seguir, pego, dou uma limpada no pincel. Vou pegar o pincel de contorno, também vou passar em volta da uva. Agora vamos fazer o cacho de uva, também com a tinta preta. Vamos fazer vários contornos para dizer que é o cacho de uva.
Pegamos o pincel número 14, colocamos um pouco de tinta preta e passamos embaixo para dar um tom de sombreamento. Pegamos o pincel de contorno, colocamos um pouco de branco e fazemos nessa parte para dar um tom de claridade. Fazemos de uma por uma. Depois, pegamos um pouco de tinta vermelha para dar esse tom embaixo da uva. No próximo passo, eu vou fazer as folhas. Vou dar esse tonzinho de verde com o pincel de contorno. Depois, pego um pincel número 12 e dou uma claridade na folha com um tom de amarelo. Pegando a tinta branca, estou dando claridade. Além na casca, também um pouco nas sementes. Muito obrigado por assistir à minha primeira aula para o projeto de Audi Blanc e a oficina de pintura em tela.